Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao canal Bíblia em Ação. E hoje na série A Bíblia Responde, nós vamos ler um versículo da Palavra de Deus que se encontra em Gênesis, capítulo de número 3 e versículo de número 7, que vai dizer assim: Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Hoje no A Bíblia Responde, e você é muito bem-vindo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu joinha, seu like, seu comentário e suas dúvidas. Hoje na Bíblia Responde nós vamos estar falando sobre Deus criou Adão e Eva cegos. Será que Deus criou o ser humano cegos sem poderem ver? Porque o versículo que nós lemos diz que os olhos deles foram abertos, né? E algumas pessoas acreditam, há teólogos, pessoas estudiosas que diz que acreditam que Deus fez o homem cego. Mas hoje na Bíblia Responde nós vamos ver que isso não passa de uma tese, não passa de pensamentos humanos, e que Deus ainda não criou o ser humano cego de maneira nenhuma, né? Até porque no verso de número 6, a palavra vai dizer que a mulher viu que a árvore era boa e boa para se comer, agradável aos olhos, né? E desejável para dar entendimento, e tomou do fruto, comeu e também deu ao seu marido, e ele também comeu com ela. Então quer dizer, eles viram o fruto antes dele comer, antes do pecado. Eles tinham a visão. Deus não criou o ser humano cego. A questão é, que olhos foram então abertos aqui então, já que Adão e Eva não eram cegos, e que o versículo agora está dizendo que os olhos deles foram abertos, mas que já eram abertos? É simples. Os olhos que estamos falando, ou que a Bíblia fala aqui que foram abertos, são os olhos espirituais, né? Isso nós encontramos em outras passagens na Bíblia Sagrada, onde pessoas eram cegas espiritualmente e Deus abre a visão deles para que eles pudessem enxergar. Por exemplo, em 2 Reis, no capítulo número 6, versículo 17, Deus abre a visão do moço, né? Vamos ler para nós entendermos 2 Reis, capítulo de número 6, versículo de número 17, e a palavra de Deus vai dizer assim: E orou Eliseu e disse ao Senhor: Peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que um monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O moço aqui, que era o moço de Eliseu, que andava com Eliseu, ele enxergava bem, só que Eliseu disse: abra os olhos dele. E a Bíblia diz que Eliseu orou e Deus ele abriu os olhos do moço. Abriu que olhos? Os olhos espiritual, para que eles pudessem enxergar, né? O apóstolo Paulo diz que não podemos andar por vista. Isso significa pelos olhos carnais, mas por fé, que significa olhos espirituais. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 7. Então, Deus não criou o ser humano cegos, sem a visão, né? Deus criou o ser humano com a vista, eles viam, eles tinham essa dádiva de Deus, mas o pecado, né, ali fez com que os olhos dele fossem, os olhos espirituais fossem abertos, eles viram, começaram a ver, né, sentiram vergonha, e ali aqueles olhos espirituais foram abertos. Está falando dos olhos espirituais, não dos olhos carnais. Os olhos carnais já estavam abertos, eles já viam as coisas. Mas os olhos espirituais foram abertos naquele exato momento. Assim como em outros textos que fala de Deus abrir a visão de aquele que já enxergava. Amém? Que Deus abençoe. Eu aguardo você no próximo vídeo, em nome de Jesus.